o debate mais importante de todos os tempos, mais dentro do tom, mais saudável. E o Monark, cara, ele tá mostrando aqui pro Gustavo Gaelfato, esse comuna, que na verdade quem controla a esquerda, quem manda na esquerda, não é o Jones Manuel, não é o Lula, e muito menos o João Dória, grande comunista. São as elites. As elites. Quais elites? Vamos descobrir agora com ele, Monarcão. O Gaelfato é jogador de rugby, hein? Não. Fala qual Ele é jogador de rugby. Fala qualquer altura aí. Fala, tem 1,70 m. É baixinho, ele é baixinho. Eu tenho uma foto do Gustavo que ele bate aqui no meu ombro, tá? O Gustavo é baixinho. Eu tenho 1,80 m. Eu tenho 1,80 m. Graças, pelo menos isso eu fui poupado. 70, certo? Vai, beleza. 1,70 m. Tá bom? Beleza, tem 1,70 m. Tem gente que tem 2 metros, certo? Tem. É o Cabeleira. O Cabeleira tem 2. Pois é. É justo que você seja menor do que alguém? Por exemplo, se só existe a força, seria justo você nascer menor do que alguém? Não é justo. Alguém nasce com uma vantagem a mais que você, certo? Ou não? Sim ou não? Não, pela natureza é assim. Isso é um fato natural. Mas não ao contrário, eu que sou alto, eu morro antes do que ele que é baixinho, entendeu? Não, cara, isso que eu tô te falando. Existe uma hierarquia natural na vida, certo? Certo. Todo mundo tem a mesma inteligência? Não, mas não tem a mesma. Não tem, certo? Existem competências de inteligências diferentes. Tudo bem, mas tem gente que é burra, né? Não tem? A gente sabe que tem gente que é burra. Tem gente que você vê que é burra. Pera aí, o Monark... Tem gente que ele vê que é burra. Olha lá, aqui, o Monark. Cadê você aqui, ó? Olha o espelho aqui. Olha lá, tem gente que a gente vê que é burra. Olha lá. Olha lá, cadê? Ali, ó. Fala. Tem gente que a gente vê que é... Não, brincadeira, ele não é burro, não. Eu não acredito em burrice. Eu não acredito em burrice, cara. Não acredito em gente burra. Não acredito. Tem gente que não tem aptidões pra certas coisas. Por exemplo, eu sou péssimo, mas eu sou péssimo mesmo com coisas que exigem, tipo assim, um tato. Tipo assim, vou montar aqui um móvel. Eu sou péssimo nisso, cara. Mesmo com manual. Cara, eu sofro. Esse dia eu fui montar uma bicicleta ergométrica que a Duda comprou. Cara, eu suei a camisa pra montar aquele negócio. Se aparecesse uma pessoa e falasse assim, me paga R$100 que eu monto pro seu, eu dava na hora. Pô, eu não consigo. Eu desassocio completamente. Sabe? Não consegue pensar. Tem. Eu vou assumir essa bronca. Sim. Então tem gente mais inteligente e gente menos inteligente, certo? Exato. Existe uma hierarquia de inteligência. Certo ou não certo? Não. Não, errado. Não existe. Errado. A gente já estabeleceu que tem gente burra e a gente estabeleceu que tem gente mais inteligente, certo? Não. Existe uma proporcionalidade entre a média da inteligência. Burro pra quê e inteligente pra quê? Existe. É claro. Forma geral. Forma geral. Não tem. Vamos existe uma hierarquia de altura, certo? Existem humanos mais altos que os outros. Não, mas todo mundo tá entendendo, velho. Vocês também estão fazendo graça. Existe. Pelo amor de Deus, parece que eu tô falando com gente... Pelo amor de Deus. Ó, existem seres humanos mais altos do que os outros, certo? Existe uma hierarquia de altura, certo? Existe uma pequena minoria que tem 2,20 metros, existe uma grande maioria que tem 1,70 m e tem uma pequena minoria que tem 1,50 m, certo? Os grandes estão jogando vôlei e os pequenos estão pilotando Fórmula 1. Beleza, então você tem uma hierarquia natural na altura dos seres humanos. Certo? Como hierarquia natural, se a gente tá falando que um é mais alto do que o outro, cara. Se você é mais alto, você é hierarquicamente mais alto. Mas se eu tiver 1,5 m... Mas e daí? Que o cara tem 1,80 m, outro tem 1,80 m, e daí? E for jogar vôlei, eu tô fudido. Mas se eu tiver 1,5 m e for pilotar um carro, eu tô bem. Caralho, velho. Não é possível, velho. Sério, uma minhoca entrou no cérebro de todos vocês e comeu inteiro? Não é possível, cara. Sério, olha, eu tô tentando explicar um conceito que é muito... Mas não tem nada a ver com hierarquia, cara. Você tá dizendo que existe pessoas altas, pessoas baixas, só isso. Isso todo mundo sabe. Isso não é um conceito de hierarquia. Hierarquia pra quê? Né? Um conceito de hierarquia pra quê? Não significa absolutamente nada. Vamos pegar o exemplo do vôlei, então. Então tem um cara de 1,80 m, 1,90 m, 1,95 m, 2 metros. Pode ser que entre essas 4 pessoas, o cara melhor ali que jogue, que é um matador do jogo, um defensor, armador, seja o cara de 1,80 m. E o cara de 2 metros, que hierarquicamente, né, é mais alto, pode ser um merda jogando vôlei. Não é tão simples assim, né?
ambos terão que treinar e desenvolver suas habilidades. Ou seja, ambos partem de um princípio que eles não sabem algo e irão aprender esse algo. A altura é um dos fatores que podem contribuir para que eles sejam bons jogadores, porque a altura de fato vai fazer essa diferença. Mas não só ela por si só não explica absolutamente nada. Absolutamente nada. Ponto. É igual luta. O cara é alto, o cara é grande, o cara é pesado. Não significa nada. Absolutamente nada. Se ele não treinar, se ele não desenvolver suas habilidades, sua técnica. Pode ser, e isso eu acredito mesmo, né? Que a pessoa tenha o que eu chamo até de uma inclinação natural para determinadas coisas. Pô, tem uma criança que tem uma inclinação natural para as artes, para desenho, para canto e tal. Tem uma criança que tem uma inclinação natural, ela gosta mais de matemática, ela gosta mais de escrita, ela gosta mais de ciência. Porém, entretanto, todavia, só vai até aí. Se você não incentiva, se você não dá a ela um ambiente propenso para ela desenvolver essas habilidades, não vai acontecer nada. Ela não vai descer do céu o Espírito Santo. Entendeu? Até mesmo autodidatas. É muito mais fácil você ser um autodidata com acesso do que um autodidata sem acesso. Ah, eu sou um gênio, meu filho é um gênio, tem 200 QI, é autodidata. Beleza, tu não tem dinheiro para comprar um caderno pro menino. Aí tem um outro menino lá que tem metade do QI dele, não é autodidata em porra nenhuma, mas pô, ele tem aula de latim, ele tem aula de canto, tem aula de piano, filosofia, vai nas melhores escolas, tem professores particulares, tem tempo, tem boa alimentação, tem nutrição adequada, tem tudo. Ou seja, a hierarquia natural foi pro vinagre. Foi pro vinagre. Sabe? Não sabe, não tô entendendo o poder, mas vamos ver, vai que eu tô interrompendo. Muito simples, velho. Existe uma diferença hierárquica natural em características humanas. Isso é fato, velho. Luigi, mas até essa inclinação não é genética, mas não, mas com toda certeza. Quando eu digo inclinação natural, pode ser a seguinte questão. Imagina assim, gente, natural no sentido... Você imagina que você é uma criança, tem 2, 3 filhos ali. Aí eu compro brinquedo, compro carrinho, compro desenho. Cara, uma das crianças vai mais pro desenho e ela tem mais habilidade ali, entendeu? De pegar uma caneta e fazer um rabisco. O outro pega a caneta, faz um rabisco, não gosta e sai. E aquela fica insistindo, entendeu? É uma inclinação dela, ela se inclinou para aquilo lá, né? Talvez não seja correto o uso do termo natural aqui, mas talvez mais adequado uma questão de inclinação mesmo, uma propensão a algo, sabe? Segunda-feira estarei com o Miguel Nicoleles, quero muito falar com isso com ele. Isso, pergunta pra ele vai responder ele vai responder melhor, né? Ele vai responder melhor. Nem é todo mundo não é do mesmo tamanho. Tem gente mais alta, tem gente mais baixa. E existe uma pirâmide hierárquica de quem é mais alto, que é uma pequena minoria. Isso acontece em todas as outras questões da humanidade, certo? Então você tem, sim, uma média da população, você tem um pequeno grupo populacional que é muito mais inteligente do que uma grande maioria, entendeu? Então é natural que essas pessoas acumulem poder através das gerações, principalmente se você colocar em questão a genética, que tende a manter a variância e manter durante as próximas, os filhos, talvez aquela inteligência, entendeu? Geneticamente é natural, é padrão que haja uma hierarquia social. Não existe. Isso aí é Darwin, aquela pior coisa de darwinismo social, aquela bobagem. Isso não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido, sabe? Tem o menor cabimento. Tem o menor cabimento, DNA, tem o menor cabimento, bicho. Menor cabimento. Tem menor plausibilidade, não tem nada que comprove isso, cara. Nada. Sempre vai existir. Não tem como você acabar com a hierarquia natural das coisas, entendeu? Ficar nessa... Sabe como é que acaba facilmente com essa hierarquia? Assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o filho do bilionário ricão lá, vamos tirar dele, soltar ele para crescer numa família em estado de subnutrição, de vulnerabilidade social, com esgoto a céu aberto. Vamos largar ele lá, sem acesso à escola de qualidade, sem acesso à planta de saúde, sem nada. Ele vai crescer ali no subnutrido. E vamos pegar uma criança dessa família, vamos colocá-la num cenário onde ela vai ser extremamente nutrida, cuidada, com todo tipo de educação e aprimoramento. O tempo todo. Acabou. Entendeu? Acabou. Foi pro vinagre. Não tem mais nada.
essa luta de ir contra a realidade e acreditar que vai todo mundo ser da mesma altura, que a gente vai conseguir fazer isso através de engenharia social, é uma loucura do cacete. Nunca vai acontecer, entendeu? Se você substituir o meio de organização agora por um outro, você vai criar invariavelmente uma pequena elite de dominância que vai cagar a regra para a maioria. Isso sempre vai acontecer, entendeu? E Ô, Monarcão, vocês mudarem isso. A gente fez um episódio com o Breno Altman, inclusive nesse episódio a gente falou sobre isso, né? O Robertinho comentou com o Breno o quanto os judeus eram muito mais inteligentes que as outras pessoas, né? Que eles eram detentores de vários prêmios Nobel, né? E aí o Breno, inclusive, falou pra gente aqui que se esquece que os caras... Tem 2000 anos que os caras dominam, são alfabetizados, né, diferente de grande parte da população. Então, assim, quando você coloca condições desiguais, sim, outras pessoas acabam se sobressaindo. Né? Os caras dominam o idioma há 2000 anos. E por isso os sionistas estão no poder há tanto tempo. Né? Porque os caras estão aí farmando, enquanto você tem uma grande parte do mundo que demorou anos para ser alfabetizada. Mas quando você começa a colocar condições iguais, por exemplo, você pegar hoje a China é a maior produtora de patentes do mundo. Outro fato é que é o seguinte, essas famílias já estão lá, elas já estão constituídas, elas já têm todo o poder do mundo, certo? Eles estão lá. Se virar o comunismo, você vai tirar eles lá? Não, eles vão continuar lá. A única forma de você chegar perto dessa galera, se existe, é com o capitalismo, mano. Você pode ganhar uma grana, sei lá, uma hora você pode ser aceito por eles ou tentar brigar com eles. Mas se existir o comunismo de forma geral, acabou. Esquece. Nunca mais ninguém vai subir, escalar pra chegar perto desses caras. Você tá ligado que a única forma de trabalhar e chegar, se existe, é o capitalismo? Porque se igualar todo mundo aqui embaixo, fala sério, não dá pra igualar todo mundo em cima. Na hora que você iguala, você joga a régua lá embaixo. Acabou de dar uma aula aqui de União Soviética. Você joga a régua lá embaixo. Mas lá na União Soviética não tem proletariado? Não tem proletariado. Os caras são sabotados. Não tem proletariado na União Soviética. As famílias milenares ainda dominam a Rússia, cara. Você acha que houve uma mudança estrutural? Para de comprar historinha pra pôr dormir, cara. Eles nunca saíram do poder. Existe uma rede global entre essas elites. Essas guerras que a gente tá vendo aqui é tudo teatro, cara. O Putin é o braço, então, dessa galera que tá lá em cima. O Putin é um braço. O Putin é elite total, conversa com todo... Ele tava lá conversando com o Macron, já tá conversando de novo com o Macron, todos eles se conversam, cara. É um teatro que eles fazem pra controlar nós, os gados, que fica tentando destruir os direitos como propriedade individual, cara. Vocês não percebem que vocês são manipulados? Os comunistas são muito manipulados, entendeu? Eles são os guerreiros ideológicos de uma elite, porra, entendeu? Que visa controlar todos os humanos com mão de ferro, retirar todos os nossos direitos. É para isso que eles lutam, para tirar os nossos direitos. Nós, os gados. Vocês são gado pra cacete. Vocês são muito gados. Vocês são muito iludidos. Robertinho, sobre a tua... Eu sou iludido, eu sou gado. Eu falo pra você, hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta, eu vou lá pro ranchão, né, vou fazer um mojito meio gostoso, vou acender minha churrasqueira manipulada, vou fazer aquele drink maravilhoso, deixar a Heineken no freezer, vou tratar as minhas galinhas da Angola, lasanha entalhada, o bicho pra fazer barulho e tal de galinha da Angola. Vou dar comida pros gatinhos lá, vou botar uma carninha na grelha, vou comer gostoso, tomar minha cerveja, tomar meu drink. Ser manipulado é bom demais. É só alegria, só happiness. Sobre a tua colocação... me corrija aí, Fato. Tava esperando você me melhorar nesse momento. Tô disposto a ouvir, fala aí. Não, a questão é a seguinte, a possibilidade de acessar esses recursos de formação, de ciência, tecnologia e tal, ele vai depender da maneira de como essas instituições estão organizadas e como elas permitem esse acesso. Então... muitas das pessoas que vão estudar engenharia, vão estudar tecnologia, vão estudar química, sei lá, vão estudar campos das ciências humanas que são importantes para esses... Luigi vive na monarquia da Padrão. Eu acabei de mandar uma mensagem pra Duda aqui. Amor, acho que quero assar uma carne hoje. Posso? Não sei se quero trabalhar à noite gravando aula.
Eu falei de churrasco, me deu vontade de comer. Eu vou ter que fazer um churrasco hoje pra comemorar a minha vida manipulada. Deixa, Dudinha. A Duda tá lá na mãe. Deixa, amorzinho. Desenvolvimentos são histórias... Eu não vou conseguir lançar o PQP essa semana mesmo, então eu deixo pra gravar as 2 últimas aulas semana que vem. É quinta-feira, gente. Gente, quem fez, fez. Quem fez, fez. 1h da quinta... A semana já acabou ontem, né? Quarta-feira. A semana já acabou ontem. Então é o seguinte, a semana já acabou. Historicamente ligados a grupos que tinham acesso a esse processo educacional formal. A essa educação formal, a essa educação de alta... Queria uma mulher pra mandar em mim. Não, a Duda, ela pegou meu tênis de corrida e lavou sem minha permissão. Eu fui correr segunda-feira, falei, cadê meu tênis? Ela falou, lavei. Eu falei, por que você lavou meu tênis? Porque tava sujo, vão achar que você não tem mulher. Eu falei, mas deixa sujar, é tênis de corrida. Você acha que alguém vai reparar no meu tênis correndo de manhã? Eu falei, pô, mas agora eu vou correr com o quê? Ela falou, termina comigo então. Aí você sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu fui fazer bicicleta. Vou fazer o quê? Acabou comigo. Termina comigo então. E ela olhou braba. Eu abaixei a cabeça e falei, então tá bom, vou fazer uma bike. Fui fazer bike. Vai fazer o quê? Um desaforo, né, chat? É de alta produtividade, né? Eu sou manipulado por mulher, muito mais gostoso. Mas uma educação de... Calma aí, Gustavo. Se o Gustavo Gaiofato é comandado pela família Big Cock, eu sou comandado... de autodesenvolvimento. O processo de destruição da estrutura que cerca essas instituições, ou seja, né, a construção de uma sociedade que garanta o acesso a essa educação geral, é algo que aconteceu na União Soviética, que foi a primeira experiência socialista que conseguiu não só desenvolver suas forças produtivas, mas garantir um acesso enorme para um contingente enorme de pessoas a formações que fossem especializadas. E isso não inibiu o começou o card técnico-científico. Começou. Pelo... por isso, olha lá, ele tá tomando Red Bull. O Monark, ele tomou pré-treino pro debate. Não é possível, ele tá muito energético. O cara toma pré-treino pra entrar na internet, ele já entra louco, né? Aí ele toma 5 Red Bull, por isso que ele tá andando pra lá e pra cá, pô. Agora tá explicado. Ao contrário. Isso ampliou o desenvolvimento técnico-científico. Isso fez com que a União Soviética... Minha Nossa Senhora, 8 mil pessoas na live, cara. 8 mil pessoas. Meu Deus, gente. Eu acabei de contar pra 8 mil pessoas que a minha mulher manda em mim. Conseguisse progredir, historicamente, em um passo muito mais avançado do que os países centrais do capitalismo tiveram ao longo de 200, 300 anos. Sem colonizar, porque ainda tem essa. O atingimento desse lugar superior, supostamente superior, que a Inglaterra, a Alemanha, a França, os Estados Unidos chegaram, eles não chegaram porque eles têm um povo mais desenvolvido. Eles conseguiram construir esse caminho porque ao mesmo tempo era todo que mundo eles... burro, né? Era todo mundo burro, por isso que eles fizeram a bomba atômica, várias tecnologias, era um bando de jumento com sorte. Quem? Eles conseguiram desenvolver esses processos a partir da acumulação de recursos. Não, o mais interessante é a bomba atômica, se não fosse a grana dos Estados Unidos mesmo, meu amigo, você só... Olha pra você ver que esse negócio de inteligência no fim do dia não serve pra nada. Tá lá o Oppenheimer lá, com aquela cara de triste dele. É física. Esse dia eu revi o Oppenheimer do Nolan, né? Ele passa o filme inteiro. Como é que é aquele áudio? Cadê o áudio do Oppenheimer? O áudio Ué, cadê o áudio? O Oppenheimer, o filme inteiro assim. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer! Conseguiram quebrar o átomo. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer, começou a guerra. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer, vem trabalhar com nós. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer, contrata o povo pra trabalhar. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer, a Alemanha nazista se rendeu. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer, vão ter que soltar a bomba do mesmo jeito. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer vai ter que soltar 2 bombas. Ui, que sofrimentinho! Oppenheimer, o Homem de Ferro, Tony Stark, quer te regaçar lá no Congresso. Ui, que sofrimentinho!
Então é o seguinte, o que acontece? O Oppenheimer, se você for ver o filme, ele... Perdi o foco. Calma, eu vou chegar. Meu ponto é, ele era um gênio, e ele reuniu com ele ali o maior time de gênios, que se podia ter acesso naquela época. Então, tinha gente assim, o Caio Gomes conta essa história muito bem. Pô, você tinha ali o time A, a elite da física, tava todo mundo lá. Aí quando você desce pro time B, assim, digamos assim, cara, aí era um arregaço. Então era o topo do topo do topo. Beleza. Junta tudo aquele povo lá no Rancho Bom pra ver se eles fazem bomba atômica. Pega o Oppenheimer com aquela cara dele de cadela. Ui, que sofrimentinho. Pega a comunista lá dele, leva aquele povo pro Rancho Bom. Fala assim, ó, faz uma bomba atômica. Não faz! Eles não vão conseguir acender a churrasqueira porque é tudo um bando de nerd. Eles não vão conseguir nem, sabe, fazer um arroz no fogão a lenha. Eles são nerds, eles não sabem como é que põe fogo aqui, Oppenheimer, caralho. Não, a estrutura... Ui, que sofrimentinho. Oppenheimer, acabou a água. Ui, que sofrimentinho. É um bando de nerds, eles não sabem nem fazer churrasco. Então é o seguinte, os caras são gênios, mas com a bagaça no bolso, né? Com a bagaça no bolso dos Estados Unidos. Torou dinheiro nos caras. Torou. E mesmo assim, cara... Olha a trabalheira que deu. Então, no fim do dia, pessoal, não adianta nada, sabe? Não adianta nada. Se não fosse a grana do papai Estados Unidos, tá? Daquele esforço de guerra, não ia acontecer nada, tá? Não ia ter nada. Que garantiram pra eles esses investimentos. Meu Deus, é muita inveja que você tem dos caras, velho. Pelo amor de Deus. Do Oppenheimer? O que o Oppenheimer... Você vai assistir o Oppenheimer... Então eu me tornei o destruidor de mundos. Eu não tenho... Vocês têm inveja do Oppenheimer, pelo amor do nerd do caramba. Como assim inveja, Monark? Inveja, pô! É uma Os conversa da gente tentando resolver algo melhor. Pô. Cara, a Rússia é capitalista hoje em dia? Qual que é... Sim. Por quê? Porque se eles encontraram um modelo perfeito, por que não deu certo? Porque... O filme do Oppenheimer é basicamente ele assim, atrás de todos os físicos. Vocês me ajudam? E os físicos? Ajuda? Por que eles mudaram e se uniram ao mundo capitalista? Por que a porra da houve... China virou um dos países mais capitalistas do mundo? Porque no caso da Rússia, antiga União Soviética, houve uma contra-revolução. Mas por que isso não é natural? Não quer dizer que a ideia do capitalismo ganhou lá? Não, quer dizer... Se eles adotaram e não ganhou a ideia, porra. Se eles usam a ideia, a ideia não ganhou. Se eles usam, ela não ganhou. A questão, Monark, é que o processo A questão é que você não tem lógica. Essa é a questão. A questão... Não existe lógica na tua cabeça. Explicar, Monark. Calma. Cara, a Rússia é capitalista ou não é, cacete? A Rússia acabei de falar que é. Então pronto, pô. Se eles decidiram virar capitalista... Essa questão... É porque eles acharam que era melhor. Eles quem decidiram? Eles que controla a Rússia, cara. Você acha que é o povo que controla? Não, lá é a oligarquia, lá. Então, quem decidiu... Na Rússia é a oligarquia, eu vi no Anora. Vocês assistiram a Anora? Ali no Anora tá provado. Tá provadíssimo. A Rússia é a oligarquia, meus oligarcas russos. Né? A Anora se apaixona pelo russinho lá, né? Tá no filme. Pela retransformação... Você acha que não tem oligarca na Rússia? Tem, pô. Quem decidiu pela retransformação da União Soviética em vários países capitalistas não foi o povo. Foi um processo que veio orientar... Luiz, olha lá, presta atenção. Fico preocupado quando o Luigi começa com essas coisas. Porque esse chatbook começa a reproduzir sucesso. Mas manda o time do Oppenheimer ir no rancho e fazer uma bomba. É só isso. Não precisa nem ser uma bomba atômica. Pode ser uma bomba de São João. Tá? Manda o Oppenheimer, o Oppenmathers, o Eisenhower, o Neverstivers, o Jonas Nevels, toda a galera. Manda lá pro rancho. Sem a grana do papai Estado. Esses gênios. A Duda mandou donate e esqueceu de escrever a mensagem. Boa, amor. Tá mexendo bem na internet, graças a Deus. Você não sabe. Manda lá. Entendeu?
Vamos falar de nível técnico? Cadê? Vamos falar de nível técnico? Traz o Oppenheimer pra dividir o átomo ali em Angra 2. Eu duvido, eu garanto que ele não consegue. Essa foi boa, não foi? Não, essa foi boa. Essa foi boa. Vamos falar de nível técnico. Traz o Oppenheimer pra dividir o átomo ali em Angra 2. Eu garanto. De uma base crítica ali que se desenvolveu pontualmente e que foi promovido a partir de um processo contra-revolucionário pelos próprios dirigentes, pelo Gorbachev, pelo próprio decaimento que a visão política que esses dirigentes tinham. Esses caras todos estudam no Ocidente. Por exemplo, a porra do Kim Jong-un, sabe o que você conhece o Kim Jong-un? Não conheço, Sim. Mas sei quem é. A gente sabe. Você sabe Eu onde? não conheço, mas sei quem é. A vida inteira. Não, Nos Estados Unidos e na Europa. e... Onde ele aprendeu. Eu sabia que ele teve uma educação ocidentalizada. Eu garanto pra vocês que ele não divide. Não é estranho que o inimigo, né, o filho do imperador da Coreia do Norte, que os Estados Unidos odeia, foi lá para os Estados Unidos, estudou nas escolas, nas faculdades de mais alto nível, ninguém matou ele, ninguém fez nada com ele, voltou para a Coreia do Norte para... Você tá entendendo? Eles estão amigos, pô, eles são amigos. Eles são amigos. O Kim Jong-un não é o seu líder revolucionário contra as elites, cara. Ele é a elite. E agora ele... Ele é a elite. Agora ele... E eles todos se conversam, eles não são inimigos entre si. Eles deixam nós otários brigando. Sabe que eles têm grupo no Zap? Elite Global. Eles devem ter, né? Elite Global sem o Trump. Tipo assim, entra o Trump, aí, não, vamos fazer. Elite Global, pode ser, pô. Eles criam um grupo da Elite Global. Aí entra o Trump no grupo. Putz, chegou esse chato, esse malo. Aí eles vão lá e criam outro grupo. Elite Global, mas sem o Trump, né? Entendeu? E você brigando por eles. G20 sem o Trump. G20, aspas, entre parênteses, sem o Trump. Quem decidiu pela reintegração da Rússia para o sistema capitalista não foi uma decisão que foi realizada da G19. noite para o dia. Não foi realizada simplesmente porque uma hora eles se deram conta. Foi porque houve um processo progressivo de reabilitação dessas estruturas por vários motivos diferentes, em várias frentes diferentes. Encabeçada pelos idiotas, pelo cara que não tinha nada. O cara que tava lá, morrendo de fome, ele teve essa super ideia de revolução estrutural. Foi a pobreza que teve essa super ideia de evolução. Não foi criada pelas elites, patrocinada pelas elites. Quem? Pelas grandes famílias. Quem decidiu isso? Não é isso, não é uma questão de decisão simplesmente unilateral, Monark. Isso é fruto. Isso é fruto. Monark, presta atenção. Isso é fruto do processo histórico. O Mikhail Gorbachev, o Mikhail, acorda, eu não tô aqui para refutar você. Não tô aqui para isso. Eu quero ouvir lógica de você. Então presta atenção aqui, ó. O que acontece é o seguinte: o Mikhail Gorbachev chegou ao poder em 1980. Ele vinha de uma geração de dirigentes do Partido Comunista da União Soviética que já caminhava muito à direita do que havia sido construído pelas lideranças anteriores. Então eles propunham uma reabilitação de algumas... Cara, o Gustavo, ele tem muitas palavras, né, cara? É impressionante. Estruturas que pudessem dar essa sobrevida para a União Soviética. Qual que foi a ideia dos caras? Era de tentar equiparar a União Soviética aos Estados Unidos pelo melhor nível de condição de vida. Só que isso levou aonde levou.
porque se deixou de fazer organização para partidos revolucionários ampliarem sua influência e fazerem revoluções socialistas ao redor do mundo por uma ideia de progresso humano. Essa ideia de progresso humano, de progresso de melhoria simplesmente, foi isso que ficou na cabeça dos caras ali a partir dos anos 60. E aí, nos anos 80, quando o Gorbachev entra e ele começa a tocar todas as políticas da perestroika, da glasnost, do desarmamento soviético, ele passa a se alinhar cada vez mais ao Ronald Reagan, à Margaret Thatcher. Cara, o Monark, ele tá tipo... Ele tá assim, ó. Gustavo falando e ele... Né? Parece bêbado. Você for num boteco, domingo, 1h30 da tarde. Aquela turma do boteco que já tá bebendo desde as 7h30, a hora que o cara levanta a porta pra cima e lá no Paulinho assim, o cara já tá tomando uma. Você chega no bar 1h30 da tarde, o cara... Eu vou falar pra você, esse negócio de elite global aí... é a mesma coisa. Tá doido, cara. Vai machucar o pescoço, pô. Mais uma semana de entrevista em podcast é pra desviar do laser. Pode ser. Pode ser que ele tá desviando. Por quê? Porque ele foi um dos precursores, foi um dos bastiões desse processo contra-revolucionário que mas que encontra um momento marcante em 91. Quando se assina e acaba a União Soviética. Só que quando acabou a União Soviética, a população, já nos anos seguintes, foi às ruas, e no governo do Boris Yeltsin, que foi o cara eleito pós-Gorbachev, houve o ordenamento do bombardeio da praça contra esses manifestantes. Porque eles estavam sendo... Qual que é o seu ponto, cara, que eu não tô entendendo? Olha essa cena. Olha essa cena. Olha essa cena. Que é isso, Monark? Que é isso, Que é isso? Cara, infelizmente, tá esse meme aqui, ó. Gustavo, dessa vez, infelizmente, eu vou ter que depor contra as loirinhas. Porque tá literalmente esse meme aqui, ó. Você falando e o Monark... Ó, tá literalmente isso aqui, ó. Pera aí, eu vou ter... Pera aí, eu vou ter que fazer aqui, vai. Vendo. Aqui, ó. É literalmente isso aqui, ó. Que já caminhava muito à direita do que havia sido construído pelas lideranças anteriores. Então, eles propunham uma reabilitação de algumas estruturas que pudessem dar essa sobrevida para a União Soviética. Qual que foi a ideia dos caras? Era de tentar equiparar a União Soviética aos Estados Unidos pelo melhor nível de condição de vida. Só que isso levou aonde levou, porque se deixou de fazer organização para partidos revolucionários ampliarem sua influência e fazerem revoluções socialistas ao redor do mundo por uma ideia de progresso humano. Essa ideia de progresso humano, de progresso de melhoria simplesmente, foi isso que ficou na cabeça dos caras ali a partir dos anos 60. E aí, nos anos 80, quando o Gorbachev entra e ele começa a tocar todas as políticas da perestroika, da glasnost, do desarmamento soviético, ele passa a se alinhar cada vez mais ao Ronald Reagan, à Margaret Thatcher. Por quê? Porque ele foi um dos precursores, foi um dos bastiões desse processo contra-revolucionário, que mas que encontra um momento marcante em 91. Quando se assina e acaba a União Soviética. Só que quando acabou a União Soviética,
a população, já nos anos seguintes, foi às ruas, e no governo do Boris Yeltsin, que foi o cara eleito pós-Gorbachev, houve o ordenamento do bombardeio da praça contra esses manifestantes. Porque eles estavam Qual que é o seu ponto, cara, que eu não tô entendendo? O ponto é que essas... Cara, que porra de... Cara, que vai tomar no cabo. Meu, pelo amor de Deus, cara. Ai, cara, desculpa aí, fato, mas essa não dá. Qual é o seu ponto? Ai, sem condições, gente. Sem condições, desculpa. Não, passei dali. Cruzei a linha. Cruzei a linha. Cruzei a linha demais. Cruzei a linha demais. Foi mal, vamos conseguir aqui. Agora sem gracinha, agora sem gracinha. O ponto é que essas mudanças que acontecem não são mudanças da ordem natural. Elas são mudanças que acontecem ao longo da história. São mudanças que acontecem a partir das escolhas e dos projetos políticos de cada classe que está no poder. Que é um processo natural, certo? Naturalzinho. Não é um processo natural. O que seria artificial? Só se os alienígenas estão controlando para ser artificial. Não é um processo natural, Monark, porque... Tá bom, mas tanto faz ser natural ou não, cara. Tá bom, é artificial. O que significa isso? Eu não entendo. Mas beleza, vai lá. É um processo artificial porque quem toma essas decisões são as pessoas robôs que estão inseridas na realidade da economia. E elas não são naturalmente. Isso, elas não são naturais. Que fazem isso mediadas por certos interesses. Isso não é natural. Os caras que tomaram a decisão de acabar com a União Soviética, já me perdi aqui, não sei onde eu tô. Muitos deles que vinham já se organizando há muito tempo, ou que, enfim, viram que ia terminar nisso, se tornaram grandes oligarcas posteriormente. Quem diria, né? O presidente do Cazaquistão, que foi retirado do poder, acho que há 2 ou 3 anos atrás, está no controle político do Cazaquistão, estava no controle político do país Cazaquistão há mais de 30 anos. Porque não tá. Ele já sabe. Ah, o Gustavo, para de falar, cara. Para de falar, Gustavo. Para de falar. Eu não consigo mais focar. Eu já me perdi também, cara. Eu já me perdi. Foi 40 minutos de react aqui. Meu pai amado. Para de falar. Chega.